Bom dia, amados irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Meu nome é Elcio Pacheco e estaremos aprendendo juntos hoje. Dou graças a Deus por esta oportunidade de compartilhar com os irmãos e aprender junto com vocês um pouco a respeito da palavra do Senhor. Minhas orações nesses dias têm sido em favor deste momento, para que o Senhor seja gracioso, bondoso, misericordioso para comigo e para com vocês, para que eu possa trazer uma palavra que venha motivar, que venha animar e que venha ajustar também os passos da nossa caminhada cristã, e por vocês para que tenham um coração que entenda, que o Espírito Santo possa fazer essa ponte entre mim e vocês. Essa é a Escola Bíblica Dominical da Igreja Bom Pastor. O nosso tema hoje é Jesus, um exemplo de serviço. É a nossa lição número 11, já estamos quase chegando ao final. E então, hoje nós aprenderemos exatamente sobre servir. E ninguém melhor que Jesus para que seja o modelo no qual nós pautaremos a nossa palavra hoje. Para que a gente abra um pouquinho a mente a respeito desse tema, eu transcrevi algumas palavras que são interessantes de se ver. A respeito de algumas filosofias que vivem por aí no mundo, né? Os romanos, eles filosofavam assim, né? Seja forte, discipline-se. Os religiosos dizem, seja bom, assuma uma ética religiosa. Os educadores, por sua vez, falam assim, seja versátil, expanda sua mente. Os psicólogos dizem, seja confiante, afirme-se. E os filósofos de autoajuda, seja otimista, use sua energia. Os humanistas também não ficam atrás, eles dizem, seja capaz, acredite em si mesmo. Os espiritualistas, eles dizem, tenha fé, peça ajuda aos espíritos. Enquanto essas filosofias de vida promovem o homem, ou seja, elas são antropocêntricas, vem Jesus e diz, renuncie-se a si mesmo e sirva a Deus e ao próximo. E agora? O que fazer diante de um contraste tão tremendo? Os princípios de Jesus, via de regra, eles remam na contramão da correnteza do saber humano. A sabedoria humana, ela pergunta, como pode alguém querer ser o maior e ser o primeiro, sendo servo de todos? Isso é, no mínimo, estranho à lógica humana. O ato de Jesus sendo o Senhor e mesmo assim fazendo o trabalho de servo, lavando os pés aos discípulos, nos passa o ensino de que, mesmo que você tenha consciência de quem és, mais poderoso do que seu próximo, mais capacitado que ele, que na opinião de todas as pessoas à sua volta, é que você é o maior, mais importante, mais inteligente, insubstituível, etc., as suas atitudes precisam causar nas outras pessoas um sentimento que você mesmo sendo tudo isso, sendo o cara, né, como se diz por aí, você sendo a última bolacha do pacote, eles devem se sentir confortáveis em sua companhia. Talvez se as pessoas disserem ao seu respeito, nossa, você já observou o irmão fulano? Uma pessoa tão talentosa, cheia de dons e capacidades, mas me sinto muito bem com ele, pois mesmo assim ele se aproxima das pessoas. Quem se comporta assim é alguém que entendeu que tudo o que é ou possa ser vem de Deus e, em geral, tem uma boa noção de quem ele na verdade é. O contrário também é verdadeiro. Se nos vemos maiores, mais importantes que os demais,
Então a soberba já tomou conta de nós, como diz Provérbios 16, 18, né? A soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Portanto, deixe que outros lábios o louvem e transfiram todo esse louvor àquele que é digno de louvor, de glória e de honra. O que aprenderemos no estudo de hoje representa o cerne da vida cristã. É digno de nossa preocupação e foco, pois trata-se de servir a Deus e ao próximo. É para isso que existimos. O texto que nós usaremos como base está em João, Evangelho de João, capítulo 13, dos versículos 1 ao 17. E nos diz assim a palavra do Senhor: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-á depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós já estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós devíeis lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Então, iniciando lá no versículo 1, ele diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa. Nessa frase lá do início do texto já nos dá uma boa dica, já nos ajuda a posicionarmos historicamente em relação à data que ocorreu esse fato. Ou seja, estava próximo da Páscoa, ou bem na véspera de Páscoa, e foi quando aconteceu esse lavar dos pés aos discípulos por Jesus. Ainda continua o versículo 1 dizendo: Sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Mas sabendo como? Como será que Jesus estava sabendo disso? Certamente pelo Espírito do Senhor, que Jesus recebera ao ser batizado por João no Rio Jordão. E foi pelo Espírito de Jesus que se conduziu toda a sua vida, para servir de modelo para nós. Esse mesmo Espírito que conduziu a vida de Jesus é o mesmo que nos foi prometido no Evangelho de João e derramado sobre muitos no livro de Atos. A diferença entre nós e o Senhor é que Jesus esvaziou-se de si mesmo, assumindo a forma de
servo, coisa que nós resistimos em fazer. Por isso, o agir do Espírito se torna tão discreto em nossas vidas e tão vivo na vida do Senhor. No máximo, nós conseguimos parecer pessoas boas e bem-intencionadas. É uma realidade dura, né? É triste a gente dizer isso, mas o Espírito Santo de Deus não tem achado muito espaço para agir em nós. Essa história de negar-se a si mesmo não soa muito bem aos nossos ouvidos, né? Há muitos ensinos contrários e eles vêm ao encontro de nossos humanos desejos. Por isso, muitas vezes são mais bem recebidos. Todas essas filosofias que nós mencionamos ali no início, elas às vezes acham mais guarida em nosso coração do que os princípios de Jesus, porque elas batem com a nossa natureza humana, né? Elas completam nossa natureza terrena. E ainda diz assim o verso 1, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Na prisão do Senhor, no Monte das Oliveiras, Jesus toma uma atitude de amor para com os discípulos. Lá em João 18:8 ele diz, se é a mim que buscais, deixar ir estes. Foi uma atitude de amor. Ele os livrou de serem presos também. E na cruz, a atitude final da demonstração máxima de amor para com todos, e os discípulos estavam incluídos nesse todos. Então, o texto está correto, Jesus amou-os até ao fim. Sabendo, no verso 3 já diz assim, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, sabendo Jesus que o Pai tudo confiara às suas mãos, não era necessário alguém dizer ao Senhor quem ele era, porque o Pai confiara tudo às suas mãos. Todas as coisas foram feitas por ele, por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus era consciente de quem ele era, de onde viera, o que estava fazendo aqui e para onde iria. Ele era, sem sombra de dúvidas, o Todo-Poderoso a quem o Pai confiara todas as coisas. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, disse Jesus em Mateus 28:18. Nada mais claro do que essas palavras que Jesus expressou em Mateus. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então não havia dúvidas em sua mente a respeito de quem ele era, né? É um contraste muito grande entre Jesus e Judas nas suas atitudes. Jesus se doando ao ponto de entregar a própria vida, né, e Judas pensando em si mesmo, e disposto a roubar o que se colocava na bolsa e vender o seu mestre e senhor por 30 moedas de prata. As atitudes, elas gritam, elas falam alto em nossas vidas, e é isso que mais as pessoas leem em nós, o que fazemos do que o que nós falamos em verdade. O versículo 4 continua dizendo, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Vamos imaginar essa cena? Eles estavam lá no cenáculo, naquele amplo salão, e a ceia transcorrendo com normalidade. Jesus se levanta, ele pega a toalha, pega a bacia. Os discípulos provavelmente olhavam e deveriam estar se perguntando, o que será que o mestre vai fazer? Ele lava os pés ao primeiro discípulo, e todos se entreolhando. Mas como pode ser isso? E agora? Quem é o maior? Isso que estava assim acontecendo entre os discípulos, essa questão de quem era o maior. Se o mestre estava lhe lavando os pés. Se naquele momento chegasse ali um desavisado, que não conhecesse o contexto e nem eles, com razão iria olhar para Jesus e achar que ele era o menor de todos. Esse era o costume da época, né?
Quem deveria então ter lavado os pés aos convidados? Jesus? Certamente não. Ele era o personagem mais importante presente, né, na nossa ótica humana. O anfitrião, que cedeu lá o cenáculo, o salão, pela tradição também não, se bem que como anfitrião podia ter providenciado um escravo para essa tarefa, né? Ele já cedeu o local, cedeu todo o mobiliário, mas equívocos acontecem, né? E tem também Pedro e João, a quem o Senhor havia incumbido de preparar a ceia, conforme nos ensina Lucas 22. Mas havia acontecido uma recente discussão entre os discípulos de quem dentre eles era o maior, né? E se Pedro e João tivessem que definir quem lavaria os pés de quem dos presentes, a discussão seria certa. Então eles fizeram o que os meus filhos dizem, eles fingiram de árvore, né? Então não providenciaram alguém para lavar e também não tiveram essa iniciativa, porque isso ia passar uma imagem de que eles eram servos, escravos e menores. Né? Essa questão da importância de quem era maior entre eles foi tão forte que até a esposa de Zebedeu, né, que era o pai de Tiago e João, se envolveu na questão de quem poderia ser o maior, dada a importância que nós humanos damos a essa questão. Né? O texto lá de Mateus 20 narra essa situação e diz assim: então se chegou a Jesus, a mulher de Zebedeu com seus filhos, e adorando-o, pediu um favor. Perguntou-lhe ele: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Então lhe disse, mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: podemos. Então lhes disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo, é porém para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto os demais discípulos, indignaram-se contra os 2. Então havia realmente um clima tenso entre eles, nessa questão de quem era mais importante, quem era o maior. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será este o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Tal como o Filho do Homem. Ele se coloca na brecha, né? Ele se coloca como exemplo. Ele diz: o Filho do Homem, ele não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, né? Então a gente vê quando Jesus, mesmo sendo todo-poderoso, mesmo cônscio de quem ele era, ele veio para para servir e não para ser servido, né? E nós, às vezes, tão pequenininhos que somos, queremos ser servidos e não servir, né? Eu estava ouvindo a meditação de pastor Judásio hoje a respeito do Salmo 144, e ele usou uma expressão interessante assim para dizer quem somos nós, né? Ele nos chamou de cisquinho de poeira, né? Ele usa a frase assim: somos um cisquinho de poeira. E eu fiquei pensando, e eu pensei, um cisquinho de poeira é pouco mesmo, é uma coisinha, né? E fiquei imaginando lá aquele poeirão e um pontinho insignificante ali no meio. E caiu bem para mim, eu concordei com essa definição. E eu carreguei esse cisquinho de poeira na mente. Depois fui fazer uma comparação até um pouco maior, né? Que eu já achei ela pequena em meio a toda a poeira.
Mas imagina se você for aumentando isso para o tamanho do nosso país, do nosso planeta, do nosso sistema solar, do nosso universo. Aí, como comparar, né? Como nos comparar com algo assim tão grande? Acho que essa expressão cisquinho de poeira caiu bem. Então essa questão sobre quem seria o maior, estava fervilhando entre os discípulos. Se alguém pegasse a bacia, se um deles, né, pegasse a bacia e fosse lavar os pés dos outros, ele estaria assim, na nossa ótica humana, dizendo: ei, eu sou pequeno, eu sou simples, sejam meus senhores, reinem sobre mim. Né? E como a disputa era ferrenha, ninguém queria fazer isso. E então Jesus, ele toma essa atitude para fechar de vez essa questão de quem é grande no reino do céu, quem é pequeno, quem é maior, quem é menor, o que importa ser maior, o que importa ser menor. Embora ele já tivesse dado uma boa lição, né, quando a mãe de Tiago e João pede para que eles se assentem um à direita e outro à esquerda, ele foi muito bem claro nessa questão, mas mesmo assim ainda precisou de um pouco mais de ensino a respeito, né? Continuando, o versículo 6 diz assim: aproximou-se, pois, de Simão Pedro, né? Jesus veio com a bacia e a toalha, aproxima-se de Simão Pedro e esse lhes diz: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Né? Pedro não foi como os demais discípulos, né? Ele não estava concordando com que Jesus lavasse os seus pés. Era a sua impulsividade habitual. Em várias questões, Pedro era sempre impulsivo, ele sempre tomava decisão, sempre mais corajoso que os demais. Né? Às vezes ele tomava umas atitudes acertadas, às vezes erradas, mas ele não tinha essa característica de ficar passivo, de ficar omisso, né? E quando Jesus diz que se ele não lhe lavasse os pés, ele não teria parte com ele, ele diz: não, então lava minhas mãos também, lava minha cabeça, eu quero fazer parte, eu quero pertencer, eu quero ter parte com o Senhor. Pedro, ele tinha consciência de quem ele era, né? Vocês se lembram lá daquele evento da pesca, lá em Lucas 5, em que depois que ele vê os feitos de Jesus, ele disse: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador, né? E sabia também quem era Jesus. Lá em Mateus 16, quando Jesus questiona a eles sobre quem o povo dizia ser Jesus, Pedro é aquele que acerta na mosca, que dá a resposta correta, que mesmo Jesus disse que, né, não foi carne e sangue que te revelou isso, né? Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, você deixar que o Cristo, o Filho do Deus vivo, lhe lave os seus pés, realmente é algo, é meio que constrangedor, né? Mas nessa questão de servir, nós precisamos, né, tomar uma atitude igual a Pedro. Num primeiro momento, ele se achou indigno. E realmente somos indignos. Quem somos nós para que o Senhor nos lave os pés? Né? Mas depois que ele concorda com o que Jesus diz, ele diz: Senhor, as mãos e a cabeça. Porque permitir que o Senhor nos lave e nos limpe é tremendo. A gente precisa saber, né, além de servir, receber também. Não são poucas as pessoas que têm dificuldade em ser servido, em receber ajuda, por exemplo. Né? Eu luto muito com isso. Eu tenho uma satisfação tremenda em ajudar, em participar. Eu durmo alegre quando eu ajudo alguém, quando eu posso animar alguém, quando eu posso ajudar alguém a se levantar, quando eu posso dar algo para que a pessoa precisa. Isso me deixa tremendamente feliz. Todavia, quando eu tenho que ser servido, quando eu tenho que ser ajudado, eu luto muito com isso, porque eu tenho muita dificuldade. Porque por trás disso se escondem algumas coisas que não são
muito pertinentes a um servo do Senhor, né? O orgulho, ele vem um pouco disfarçado nessa questão de não querer ser ajudado, né? E às vezes o Senhor acaba nos colocando em uma posição de precisar de ajuda, para que você que tem a alegria em ajudar também se sinta bem ao ser ajudado, porque tudo que vem de bem nas nossas vidas, né? A Bíblia diz que vem do alto, descendo do Pai das luzes. Então, coisas boas para nós, ela vem do Pai. A gente precisa, e eu, em especial, preciso aprender isso. Os discípulos, né, que já tinham sido lavados, eles não se opuseram, né? Talvez eles até imaginassem, afinal de contas o Senhor lavou os pés, porque eles se comportaram bem, né? E não são poucas as pessoas que querem se tornar dignas, né, das bênçãos de Deus por comportamento, por atitudes, por uma coisa assim, comportamental, muito tendente a um modelo farisaico, né? E com isso acaba causando em nós um sentimento de ser digno, tanto que eles nem esboçaram uma atitude como a de Pedro, né? Não, Senhor, o Senhor não vai lavar os meus pés. Eles deixaram que o Senhor lhes lavasse os pés. O que eu estou dizendo é uma dedução, né? De repente nem era isso, mas não se opuseram, a verdade é essa, né? Pensar assim, às vezes, nos leva a achar que nós somos senhores e não servos, né? Essa de achar-se digno de ser servido. E não só pelas pessoas, mas por Deus, achar que nós temos o direito de, quando orarmos, o Senhor prontamente nos atender, porque é direito nosso, porque afinal de contas, se pegar a minha ficha, se pegar o meu currículo, eu tenho me portado bem, eu tenho tomado boas atitudes, eu tenho feito coisas boas, como se isso fosse nos tornar dignos e fosse colocar Deus sob pressão, né, para atender aos nossos pedidos e às nossas orações. E continuando lá no verso 7, é que Jesus responde a Pedro: olha, o que eu faço, você não sabe agora, mas você vai compreender isso depois. Então, ia contra a mentalidade que Pedro tinha a respeito disso. Era tudo que se tinha ensinado a ele naquela época, né? E até hoje nós sabemos que quem faz o serviço mais simples é uma pessoa mais simples, e quem recebe o serviço, quem recebe o cuidado, é a pessoa mais importante. Isso é notório no meio humano, isso não é nenhuma novidade, né? É preciso nós estarmos atentos ao agir de Deus em nossa vida, pois certamente já houve situações em que no momento não compreendemos o agir do Senhor. Por isso que Jesus disse: o que eu estou fazendo você não entende agora, mas depois você vai entender, né? Mas com o tempo, algumas coisas vão sendo esclarecidas, coisas que o Senhor faz nas nossas vidas que talvez não entendamos no momento presente. E outras talvez a gente não vai conseguir saber o porquê, nem em 5 anos ou 10 anos, talvez só quando nós, né, estivermos com Ele na glória. É bom a gente ir se acostumando com isso, porque, em verdade, servo não tem direito, não, né? Quando a gente recebe alguma coisa, é uma concessão do Senhor. O servo, ele não tem direito nenhum de impor, né? Não é ele que decide onde vai morar, o que vai comer, o que vai vestir. Nada disso. É o Senhor quem decide. O versículo 10 continua dizendo assim: declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Metaforicamente, o Senhor está nos dizendo: vocês já foram lavados, vocês são novas criaturas. É como está escrito lá em 2 Coríntios 5,17. Em Cristo somos novas criaturas, né? As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Então, por que será que precisamos lavar os pés sempre? Né? Sujar os pés quer dizer
de forma figurada, que o pecado ainda está presente em nós. Jesus diz, vocês já foram lavados, então precisa lavar só os pés. É porque nós não estamos ainda na glória, morando no céu, não fomos ainda, não assumimos ainda um corpo, né, de um cidadão dos céus, e nós ainda estamos em uma estrutura humana. Então isso significa que o pecado ainda se faz presente em nossas vidas. Essa figura de lavar os pés quer dizer que vira e mexe, cometeremos pecado, né? Mesmo que nós andemos com cuidado, né, os nossos pés se sujarão. Especialmente nos dias de Jesus, em que a poeira era uma realidade presente. Não havia asfalto, não havia calçamento, não havia uma estrada limpinha para se pisar como é hoje, né? Hoje, às vezes, você pode andar de sandália e não vai ter problema nenhum. Só que nos tempos de Jesus não era assim. O contato da sandália com a poeira inevitavelmente sujava os seus pés. E Jesus está querendo dizer que nós, em nossa estrutura humana, mesmo com o nosso desejo de combater o pecado e de agradar a Deus, a gente acaba se sujando. E por isso a gente precisa, né, lavar os nossos pés, ou seja, nós precisamos dioturnamente retirar de nós esses pecados que vêm grudando na gente aí, né? Quando eu era menino, a minha avó pegava meus pés para esfregar e ela falava assim, vem cá que eu vou tirar o macuco do seu pé. Essa expressão eu nem via depois de crescido. Esse macuco é porque eu era um menino solto, criado na rua. Então eu pisava em tudo quanto é lugar, jogava bola descalço. E às vezes, e eu mesmo tomava banho, mas quando ela via que os meus pés estavam assim, criando essa crosta, né, o que ela chama de macuco, era uma crosta. O pé realmente ficava grosso e sujo. Então ela resolvia, vem aqui que eu vou lavar os seus pés. E ela esfregava mesmo, sem dó nem piedade, né? E o pé ficava ardendo. E se tivesse à noite, de longe alguém poderia ver o meu pé brilhando. O tanto que ela ficava ardente, vermelho, doendo. E parece uma situação engraçada, mas tirar o pecado de nós também é um processo doloroso, né? Porque quando a gente comete o pecado e o Espírito Santo nos convence, né, desse pecado, fala, ó, você errou. Para isso sair da gente requer dor, requer às vezes lágrimas, requer arrependimento. E isso é um processo doloroso, né? Fica parecendo tirar o macuco do pé, né? É uma comparação meio esdrúxula, mas a gente pelo menos vai entender que se livrar dia a dia, dia após dia, dessa sujeira nos nossos pés é um processo doloroso. O pecado, ele deve causar dor em nós mesmos, ele deve causar arrependimento na gente. Ninguém que peca deve sair feliz dessa situação. Então, lavar os pés todos os dias é pedir perdão pelos nossos pecados todos os dias também. O versículo 12 diz, depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes, compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros, né? Não vejo essa frase de Jesus como uma ordenança, assim como é a ceia e outras ordenanças, né? A ceia, ele diz, faça isso em memória de mim. Ele é uma linguagem mais figurada, mais metafórica, né? E não é, na minha ótica e na ótica da nossa igreja, uma ordenança. Tanto que a nossa igreja não pratica esse lava-pés. Algumas outras igrejas têm como prática, né? Eu não vejo mal em fazer, mas se precisar de lavar os pés de alguém, a gente lava, né? Não tem problema nenhum. O objetivo de Jesus, na verdade, com essa questão, era nos ensinar humildade.
era enxergarmos o próximo como maior, né? Como nos ensina Paulo lá em Filipenses 2. Lá ele diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Essa era a mensagem que Jesus havia passado e que Paulo vem repetindo lá em Filipenses. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, e nós também devemos nos esvaziar, né? Assumindo a forma de servo, e nós também devemos assumir, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Né? Alguém tão grande que esvaziou-se de si mesmo para dar lugar ao Espírito Santo e fazer todas essas maravilhas que fez. E o Senhor diz também para nós: renuncie a si mesmo, né? Toma sua cruz e siga-me. É o mesmo processo, é a gente se esvaziar do nosso eu, do nosso ego e seguir o modelo de Jesus. Né? Ele diz: quem quiser ser o maior, seja o que sirva. Esse princípio que Jesus ensinou, ele mesmo praticou. Tanto é que veio para servir, serviu, e é indiscutivelmente o maior. Isso não o tornou menor, pelo contrário. Como podemos entender na prática o que é esse lavar os pés? Como é que é na prática? Já que eu não vou lavar os pés dos meus irmãos, o que é isso aí para eu fazer no dia a dia? Né? Uma situação, um texto que pode nos dar uma ideia do que é lavar os pés uns dos outros. Vocês se lembram lá de Mateus 25, onde o texto diz assim: ó, porque tive fome e me deste de comer, lavando os pés. Tive sede e me deste de beber, lavando os pés. Era forasteiro e me hospedastes, lavando os pés. Estava nu e me vestistes, lavando os pés. Enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me, lavando os pés. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E ele diz assim: e quando te vimos forasteiros e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos visitar? Né? Eu não me lembro de ter feito isso para o Senhor. E Jesus diz assim: em verdade vos afirmo que sempre que eu fizeste a um dos meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Por isso é que nós devemos servir a Deus e ao próximo, porque isso tem um efeito lá no nosso futuro, né? Jesus vai poder dizer para você: eu estive nu e me vestiste. Quando foi que eu fiz isso? Né? Foi quando eu encontrei um dos meus irmãos que estava nu e eu o vesti. E eu fiz isso para ele e indiretamente para o Senhor também. É isso que ele está dizendo. Então, servir ao Senhor passa por servir ao próximo, servir ao nosso irmão, servir ao nosso semelhante. Olha, irmãos, veja que para nós que somos crentes, servir é como respirar. É parte fundamental da vida cristã, daqueles que são chamados pelo nome do Senhor. Se você é chamado pelo nome do Senhor, se você é chamado pequeno Cristo, se você é chamado discípulo de Cristo, você precisa carregar essa marca. Né? Jesus nos mostra que quanto mais importante formos, mais impacto terá nossa atitude em servir. Veja essa situação hipotética. Se naquele evento da ceia, se algum escravo da casa houvesse lavado os pés de todos, provavelmente não teria sido registrado, nem teria sido escrito a respeito. E um servo lá da casa pegou a bacia e a toalha e lavou os pés de todo mundo. Não, provavelmente nem teria sido registrado. Mas tendo sido Jesus
que tomou essa atitude, isso ficou para a posteridade. Então, se você for alguém de renome, alguém famoso, alguém importante, aquele que reconhecidamente está acima dos demais, imite a Jesus, pois o impacto de sua atitude será bem maior do que a de um simples escravo. O texto de João nos ensina uma importante lição de como servir. O texto diz que Jesus levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando a toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água da bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha que estava cingido. Vamos observar. Ele levantou-se, ele tirou, cingiu-se, deitou água, lavou, enxugou. E em toda essa sequência, em todas essas ações de Jesus, não houve um anúncio. Quando ele levanta-se para tomar essa atitude, ninguém disse: atenção todos, agora o Senhor Jesus vai pegar uma toalha, a bacia e vai lavar os pés de todos. Não chamou alguém com uma trombeta, né, como os fariseus faziam quando ia dar uma esmola, e tocar uma trombeta para que a atitude de Jesus fosse vista. Né? Ninguém estava lá filmando para botar no TikTok, né? Não tinha nada assim para fazer um marketing da atitude de Jesus. Né? E essa é a forma correta de servir. É o modelo que devemos seguir quando vamos servir, sem alardes, sem desejo de ser visto dos homens. O contrário disso seria copiar o comportamento dos fariseus, o qual Jesus reprovou de forma bastante dura. Comportar-se nessa linha, olha o que Jesus disse a respeito dos fariseus que quando ia tomar uma atitude de servir, eles precisavam que todos vissem. Né? Mateus 23 diz assim: então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois tudo o que eles vos disserem. Porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem não, fazem. Eles atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com um dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens. Então, todas as atitudes deles tinham como objetivo serem vistos dos homens. Por isso que a Bíblia diz: já receberam a sua recompensa, né? E eles alargavam os seus filactérios e alongavam as suas franjas. Eles amam o primeiro lugar nos banquetes, nas primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e o serem chamados mestres pelos homens. Né? Quando você chama alguém de mestre, ele é muito mais importante. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre e vós todos sois irmãos. Então nós temos Jesus e o resto na mesma categoria. Ninguém aqui, além de Jesus, é maior do que ninguém. Né? Jesus está dizendo isso em termos claros, seria assim. E qual seria então o fundamento bíblico, né, para Jesus nos ensinar isso a respeito do servir nesse modelo, dessa forma? Em Lucas 10, 27, eu encontro um texto que, para mim, pode ser totalmente utilizado para fundamentar esse princípio. O texto diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. Está aí, tudo que Jesus está ensinando está embasado nisso. Esse é o pilar em que Jesus estriba os seus ensinos, né? Esse texto ele é tão forte, ele é tão profundo, tão significativo, que se hipoteticamente nós não tivéssemos a Bíblia para guiar as nossas vidas, se nós usássemos esse texto como princípio, como meio, como guia para as nossas vidas, certamente nós não ofenderíamos a Deus, porque nós íamos amá-lo de todo o nosso coração. Certamente nós não prejudicaríamos nosso próximo, porque nós o amaríamos como a nós mesmos. O resto é
coisinha pequena, o resto é balelinha, né? Então, isso tem essência, isso como o pastor Jeremias disse, é substância, né? É alimento sólido. Quem entende que amar ao Senhor com todo o seu entendimento e ao próximo como a ti mesmo, ele tem poucas chances de cometer erros, de pecar, porque ele está firme nesse propósito, né? Isso é muito importante. E Jesus reforça isso lá em Mateus 22:40, ele diz assim: destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, aquilo que eu disse que hipoteticamente não existisse, Jesus está dizendo que tudo isso depende desse fundamento, né? Se o Senhor estiver, se nós amarmos ao Senhor acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, a gente não fere os demais mandamentos. Por isso que ele diz que disso depende toda a lei e os profetas, né? E por fim, Paulo também resume em um versículo, né, em um versículo, essa essência a respeito do servir. Gálatas 6:2, ele diz assim: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Vou repetir para a gente pensar à noite, quando pôr a cabeça no travesseirinho. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Essa que nós mencionamos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Né? Que o Espírito Santo do Senhor possa fazer com que essa palavra ache espaço em nosso coração e que todas as nossas atitudes, né, elas venham a ter como objetivo, né, servir ao nosso próximo e não nos preocuparmos em ser os maiores, os melhores, os destacados, os vistos, mas que a gente siga o modelo de Jesus, né? Aquele que quer ser maior, seja esse que sirva. Que o Senhor esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado.